Queria convidar o pastor Neil Barreto para se aproximar. Pastor Neil Barreto, é a primeira vez que ele está aqui conosco, mas ele tem sido requisitado no Brasil inteiro, pregando em várias igrejas. Ele é pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. É pastor há mais de 20 anos lá, acho que 22 ou 23 anos, uma igreja de 4.400 membros, 11 pastores de tempo integral e uma série de outras coisas eu poderia dizer a respeito do pastor Neil, mas quero dizer, pastor, que é uma grata satisfação recebê-lo, privilégio para nós, para a nossa liderança, o conselho, que o seu nome foi ventilado e pela graça de Deus conseguimos trazê-lo ainda esse ano, e desde já a gente já está querendo, já está pensando nos outros anos aí, e de forma que é um privilégio, uma grande alegria recebê-lo. Vamos recebê-lo com alegria, vamos dizer um bem-vindo em nome de Jesus, o pastor Neil Barreto. É bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer da minha alegria de estar com os irmãos pela primeira vez, e a minha estadia aqui hoje é um milagre mesmo. Quando ele me mandou o convite, o e-mail anterior estava desmarcando essa data. Eu acabei de ler o e-mail anterior e o e-mail seguinte que eu estava lendo era o convite dele. Aí eu falei, rapaz, ou é de Deus ou é sorte, eu não sei, não é? Ou a sorte é uma coisa de Deus, não é? Meu pai dizia que Deus abençoa quem trabalha, não é? Então, se é trabalhador, Deus abençoa. Então ele trabalhou, deve ter orado. Eu não tinha mais a agenda, minha agenda está fechada desde abril até março do ano que vem. Até ontem eu estava conversando, brincando com ele, mas falando a verdade. Até ontem eu respondi 2.419 convites para pregar nesse ano. São 365 dias, impossível que eu consiga atender a todo mundo. Além de pastor de igreja local, sou pai de 2 filhas, sou casado há 27 anos. Ainda tenho uma outra atividade além da igreja que me toma um certo tempo. Quem me acompanha me vê viajando o ano todo, às vezes a semana inteira, cada dia no estado do país, compartilhando a palavra, a visão que Deus nos tem dado. Então, quando o evento do anterior desmarcou, o convite seguinte era dele, eu falei, está agendado, no nome de Jesus, por isso eu estou aqui. Então, acredito que Deus queira falar com alguém aqui nessa noite, e eu espero que Deus me use e que você ouça, e que quando Deus fala e alguém ouve, a palavra se cumpriu. Então, algo bom está para acontecer na cidade de Guarulhos, no nome de Jesus. Então, eu queria que você dissesse ao irmão que está do seu lado, não fale comigo a partir de agora. Amém ou amém? Glória a Deus, né? Eu estou muito rouco, você já reparou? Orem pela minha voz para que eu acabe o meu sermão antes da minha voz acabar, não é? Eu venho de uma batida muito grande. Eu estou em febre desde domingo à tarde, domingo à noite. Eu não fui à igreja, de cama, com quase 40 graus de febre. Segunda, terça, quarta-feira, dia de culto, eu não fui à igreja de novo. Entrei no antibiótico, só levantei ontem. Então estou aqui pela misericórdia de Deus mesmo, mas com alegria de poder participar de uma festa como essa. A minha igreja esse ano completa 50 anos. Nosso primeiro cinquentenário, vamos celebrar o Senhor no dia 5 de dezembro. E os irmãos já estão em 68, mas a gente pretende chegar lá também em nome de Jesus. Então quero trazer o abraço da Igreja Batista Betânia no Rio e desejar o melhor de Deus para o ministério dos irmãos. 2 Timóteo capítulo 1. O tema que me deram é uma igreja para o século 21. Esse é um tema que eu gosto demais. Igreja para o século 21, então, nossa, é uma paixão. E a primeira coisa que a gente precisa para ser uma igreja para o século 21 é deixar de ser a igreja do século 20. Uma igreja aberta para mudanças, portanto. Mudar é uma das
mais difíceis missões que um ser humano tem na vida, embora necessário, e é uma quase impossível missão para uma instituição. Mudar não é fácil. Há uma meme correndo nas mídias sociais, onde alguém pergunta à multidão: quantos querem mudança? Todo mundo levanta: eu. Quantos acreditam que nós precisamos de mudança? Todo mundo: eu. Quantos querem mudar? Ninguém se mexe. Todos acreditam que nós precisamos de mudança, ninguém disposto a mudar. E por que mudar é difícil? Bom, à luz da psicanálise, mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Eu explico. Eu sou Neil do lado esquerdo do púlpito, seu lado direito. Neil precisa mudar. Ótimo. Eu preciso ser Neil do lado direito. Para eu me tornar Neil do lado direito, eu tenho que necessariamente deixar de ser o Neil do lado esquerdo. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Então toda mudança produz morte, perda. Toda mudança empobrece. Toda mudança gera desconforto. Toda mudança produz inexistência. Então, embora seja necessário mudar, saber que eu estou trocando o certo pelo duvidoso pode gerar em mim apego e comodismo. Então, precisa mudar, né, pastor? Mas vamos devagarinho, né? Vamos levando, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. E aí, sem que nós percebamos, medo de mudança, e nós temos muito medo de mudança, não deixamos de ser quem somos, mas também não nos tornamos quem deveríamos ser. Quando eu deixo de existir aqui, porque eu tive medo de deixar de ser o que eu fui lá, eu estou anulando o projeto de Deus para quem eu era. E o que acontece? Eu posso estar, por apego e comodismo, vivendo agora só a teologia da manutenção. Me torna irrelevante porque eu não falo mais a linguagem da minha geração. Eu não consigo mais saciar necessidades daqueles para quem eu fui chamado a servir. Me torno, portanto, obsoleto, e eu tenho que viver a teologia da manutenção, ou seja, eu vou ser um crente que vou manutenir feito dos meus antepassados. Bom, podemos crescer assim, podemos ser assim até o fim da vida. Só saberemos as consequências disso quando nós estivermos diante de Deus, em juízo, e o Senhor nos pedir conta das gerações que perdemos porque não tivemos coragem para mudar. Então, nos tornarmos a igreja do século 21 é extremamente necessário, porque nós já estamos no ano 16 quase do século 21. Já estamos na adolescência do século e já perdemos muita gente. Eu fui, há bem pouco tempo atrás, pregar no aniversário de uma igreja de 117 anos. 117. Aí eu olhei o público e pedi educadamente: os membros com menos de 30 anos, fiquem de pé. Quantos membros tinham e ficaram de pé? 2. Os membros com mais de 70 anos, fiquem de pé. 70. E haviam quantas pessoas naquele culto? 78 pessoas.
A alegria da igreja era: nós sobrevivemos a 117 anos e ainda existimos. Bom, a vitória da igreja ou a derrota da igreja não está na sua cronologia, mas no seu poder de influência na cidade onde Deus a plantou. Porque Deus nos fez sal da terra, Deus nos fez luz do mundo. Sal preserva e dá sabor, e produz sede. A luz impossibilita a manutenção e o desenvolver das trevas. Então o poder da igreja é de influência, não é de sobrevivência. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesses minutos que me deram. E eu queria sobretudo provocar reflexão. Me empreste seu cérebro nesse momento. Nós já adoramos ao Senhor de coração, e isso é muito bom, mas nesse momento é um momento de reflexão. Eu queria levá-los a refletir comigo sobre nossa própria existência, sobre se de fato queremos ser uma igreja para o século 21, porque como século algum, esse século precisa de uma igreja relevante, de uma igreja poderosa, de uma igreja transformadora, de uma igreja que declare pela sua postura, pelo seu serviço, de que ainda há profetas no século 21. Posso ouvir um glória a Deus? Eu ouvi de uma universitária lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma palavra muito séria, depois de um fórum que eu participei na Universidade Federal de Santa Maria, onde ela me perguntou exatamente isso, pastor Clementino. Pastor Eliseu disse: deixai vir a mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Aí ela me perguntou assim: pastor, há profetas no século 21? Existem profetas vivos que pode falar: deixai vir até mim, e ele saberá que há profeta no século 21? Ela questionava o papel da igreja na sua cidade. Então, nós precisamos ser uma igreja que tem autoridade, mas factível, de poder dizer, porque os frutos comprovam isso, de que ainda existe uma igreja de profetas no século 21. O século 21 precisa de uma igreja profética. Então eu queria ler com você 2 Timóteo 1,16. Por onde eu tenho passado e tenho tido oportunidade, eu tenho compartilhado essa palavra, que faz parte da última carta que Paulo escreveu na vida. Você sabe que Paulo escreveu 3 epístolas, entre as 13, 3 pastorais, e as 3 pastorais foram as últimas nesta ordem. Ele escreveu 1 Timóteo, estava livre. Escreveu Tito, estava livre. E escreveu a última carta, que é 2 Timóteo. Ele estava preso, condenado à morte. Ele já tinha recebido a revelação do Pai de que o seu tempo havia acabado. Foi nessa carta, lá no capítulo 4, que ele escreve: combati um bom combate, conclua comigo, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, minha vida acabou, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida já é próximo. Ele sabia que seria morto na semana seguinte, como Tiago foi na semana anterior. Deus já o havia revelado: acabou, seu futuro está sendo confiscado. Aqui é ponto final. De muitas eu te livrei, dessa vez não, é plano meu que você termine aqui. Então Paulo escreve a última carta, e a última carta do apóstolo Paulo, do filósofo Paulo, do teólogo Paulo, do intelectual Paulo, criado aos pés de Gamaliel. A última carta desse homem não é mais do intelectual, do filósofo, do teólogo, é do Pai. Não brota do cérebro de Paulo, brota do coração, brota das entranhas de Paulo. Ele está escrevendo ao seu filho, o pastor velho no final, escrevendo para o jovem pastor no início. E ele escreve das entranhas. Ele escreve como uma mãe, dando conselhos para que o jovem pastor não cometa os mesmos erros que ele cometeu, e não foram poucos, para que ele não tenha que terminar da mesma forma como ele terminou. Ele está escrevendo como uma mãe, dando conselhos maravilhosos.
muitos conselhos. Minha carta predileta na Bíblia é 2 Timóteo. Entre o que Paulo escreve do final ao pastor que está no início, ele escreve o que está aí nesse 1,16, no qual ele se refere a um dos seus discípulos, a Timóteo. Olha o que ele diz lá: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Só isso aí. Só isso. Lembra Paulo, o materno Paulo, escrevendo ao seu filho como que caçula e único, sei lá. Ele está falando para Timóteo de Onesíforo. E ele diz que Deus abençoe, conceda graça à casa de Onesíforo. Por quê, Paulo? Porque ele não se envergonhou das minhas cadeias. Ele muitas vezes me recreou, não se envergonhando das minhas cadeias. Ele está amando Onesíforo, ele está dando testemunho a respeito da vida de Onesíforo, ele está honrando Onesíforo diante de Timóteo. Ele está amando, ele está revelando a sua gratidão a respeito desse discípulo que foi importantíssimo na vida dele nos momentos mais difíceis da sua existência. Paulo aqui, ele está falando a Timóteo sobre 2 assuntos primordiais, eu compartilho com vocês. Primeiro, Paulo está deixando claro para Timóteo, que está no início do ministério, que o ambiente da igreja que Timóteo encontraria no caminho seria um ambiente dicotômico, ambivalente. Ele está do final dizendo assim: Timóteo, quando você entrar no ministério, quando você se tornar pastor de igreja, eu quero que você não entre com um olhar equivocado a respeito da igreja que você vai encontrar no caminho. Como é a igreja que você vai encontrar no caminho? É uma igreja ambivalente, uma igreja dicotômica, uma igreja composta de joio e trigo, de amigos e inimigos, de gente santa, de gente carnal, de gente que diz: eu te amo, pastor, mas quando você menos esperar te dá uma facada pelas costas, de gente que vai bater nas tuas costas dizendo: estamos juntos, mestre, mas quando estiver na primeira reunião ele vai falar alguma coisa contra você. Mas Timóteo, você também vai ter na igreja gente que você nem imagina e para quem você não dá nada, mas nos momentos mais angustiosos da tua vida estarão lá, vão te socorrer. Gente como Onesíforo. Ele está escrevendo a Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou preso, condenado à morte. No capítulo 4 ele diz: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Crescente foi para Dalmácia, Tíquico para a Galácia. Só Lucas está comigo. Por que Lucas está com ele? Porque ele está preso, velho, abandonado e ainda por cima doente. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Lucas viu que todos o abandonaram. Lá no versículo 16 do capítulo 4 ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me defender, antes todos me abandonaram. Onesíforo não, ele não se envergonhou das minhas cadeias. Diferente, veja aí os versículos anteriores, o 15 e 16, onde ele fala de Fígelo e Hermógenes. Olha lá: bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Onesíforo não, esse não se envergonhou de mim, esse permaneceu comigo até o final. Então Timóteo, entra no ministério, mas não entra com romantismo. Olha a igreja com realismo, veja como ela de fato é. Você não será pastor de anjos, você será pastor de gente. Não se iluda. Bom, acho que por não ouvir esse preceito, tem muitos crentes hoje fora da igreja. É por não ouvir esse preceito, talvez, que nós tenhamos o fenômeno de desigrejados hoje. Os desigrejados já perfazem 10% da população evangélica do Brasil. Nós somos 42,3 milhões de evangélicos,
quase 5 milhões de evangélicos ligados à igreja alguma. E aqueles com os quais a gente se encontra no caminho dizem sempre a mesma coisa: a igreja não presta, a igreja está uma porcaria, não dá mais para congregar em lugar nenhum, a igreja é cheia de Judas, a igreja, o problema é sempre a igreja. Bom, eu acho que a igreja está cheia de Judas. A na qual Jesus foi pastor tinha Judas. Na igreja está cheia de gente falsa. Lógico. A igreja está cheia de gente que não presta. Não tem como não ser. Agora a pergunta que eu faço sempre é: aonde está escrito que a igreja seria perfeita? Em qual lugar? Quem disse? Qual Jesus? Qual palavra? Qual apóstolo? Diz que joio e trigo caminharão juntos. E só Jesus vai dividir no final. Se você não é joio, cresça e amadureça, para que você continue sendo trigo até o final da tua jornada. Porque eu conheço uma multidão de gente que já se frustrou na igreja. Eu já me frustrei muitas vezes e permaneço na igreja. Eu acho que eu vou me frustrar outras vezes. Mas e daí? Se tem gente que não presta na igreja, quem tem que sair é ela, não eu. O problema é que nós olhamos para a igreja com romantismo. Nosso olhar está errado. Quem olha com romantismo se frustra e é interrompido em seus processos. Nunca acaba aquilo que Deus o confiou. Então, Timóteo, não olha com romantismo. É o primeiro conselho que Paulo dá. Mas Paulo ensina também a Timóteo que por mais que alguém seja sábio, por mais que alguém seja santo, por mais que alguém seja cheio de Deus, por mais que alguém seja poderoso na palavra, por mais que alguém tenha boa formação, por mais que alguém tenha tido experiências maravilhosas, sobrenaturais, fenomenológicas com o Espírito Santo, por mais que esse cara tenha curado gente, por mais que esse cara seja conhecido dos infernos, por mais que ele seja o cara no reino, esse cara precisa de alguém. Ninguém pode sozinho. Paulo é esse cara. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo é aquele camarada que, diz Atos, curava todos os enfermos e expulsava todos os oprimidos do diabo. A palavra diz que Paulo, quando passava em algumas cidades, arrancavam-lhe sua camisa, seu lenço, e o seu lenço curava. Paulo é aquele homem que teve uma das maiores declarações de reconhecimento de autoridade e veio da boca do próprio diabo: sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. Paulo foi aquele camarada que foi arrebatado até o terceiro céu, que viu coisas que nenhum outro homem foi dado ver. Paulo foi o homem mais importante da Bíblia Sagrada, tirando Jesus de Nazaré. Paulo é a razão desse culto. Esse culto só acontece porque ele foi levantado apóstolos aos gentios. Eu só conheço Jesus por causa de Paulo. Eu só conheço minha esposa por causa de Paulo, porque eu conheci minha esposa na porta de uma igreja. Então eu tenho Andréia por causa de Paulo, eu tenho Tamara e Thaís por causa de Paulo, eu sou salvo por causa de Paulo, porque Paulo foi levantado para pregar para quem não era judeu, para gentios, para nós. Eu amo tanto a Paulo que eu digo que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Agora, a despeito de ter sido quem foi, ele está dizendo: Timóteo, nos momentos mais dolorosos da minha vida, no meu inferno existencial, preso, abandonado, traído, ferido, velho, humilhado, eu só suportei a minha dor. Sabe por quê, Timóteo? Porque Onesíforo estava lá. Ele não se envergonhou das minhas cadeias. Por muitas vezes me recriou. Então ele está dizendo: Timóteo, você que está começando no ministério, a despeito das dores, dos abandonos, das falácias, das trairagens, das ingratidões, nunca abra mão de ter alguém do seu lado. Ouça o diagnóstico de Deus lá no Éden, que disse que não é bom que o homem esteja só. Possível, sim. Bom, jamais. Lá no Éden está dito que a vida só encontra sabor no encontro.
nunca será bom sozinho. Agora vamos avançar um pouco. Olha que coisa interessante esse texto. Paulo está dizendo assim: Onesíforo muitas vezes me recreou. A palavra recrear aí, no grego, é a palavra anepsuxen, cuja raiz é anepsuko. E literalmente traduzido a palavra anepsuxen é refrigerar. A tradução literal seria reviver mediante ar fresco. Timóteo, eu estava preso, abandonado, algemado, agrilhoado, em dores, em abandono, em angústia de alma, sozinho. Mas quando Onesíforo chegava, meu ar refrigerava. Era como se eu estivesse no meio de um calor infernal. E quando ele chega, o ar-condicionado é ligado. Ele refrigera a minha alma. Já ouviram isso em algum lugar? Onesíforo chega, o ar muda, a ambiência da minha cela muda. Quando eu imagino que eu já estou sucumbindo à morte, quando Onesíforo chega, a vida é alimentada. Ele me ressuscita. Ele viabiliza a minha vida. Ele recreia a minha alma. Lembra? Paulo está preso e abandonado. Ele está dizendo: Onesíforo torna a minha dor suportável. Onesíforo renova a minha esperança. Onesíforo me faz crer de novo. Onesíforo me impede de morrer antes da morte chegar. Onesíforo viabiliza a minha vida. Ele refrigera a minha vida. Aí você deve estar me perguntando: o que isso tem a ver com a igreja do século 21, pastor? Eu acredito que todo cristão deveria ser como Onesíforo. Eu acredito que quando Jesus pensou em igreja, ele pensou numa igreja cujos membros fossem igual Onesíforo. Gente que se encontrasse com outras gentes, independente de que gente fosse essa gente encontraria significado para a vida. Gente que depois que se encontrasse com os onesíforos que deveríamos ser, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eu penso que uma igreja para o século 21 não pode ser, portanto, uma igreja que vem em massa só para o templo adorar o Senhor, mas era uma igreja que saia do templo para refrigerar o lugar onde Deus plantou cada um de seus membros. A pergunta que eu faria é: será que todo crente é assim? Quando as pessoas se encontram conosco, melhoram mesmo? Será que nos meus encontros do dia a dia, do trabalho, da faculdade, quando eu me esbarro com alguém, quando nossas histórias cruzam, quando nossas agendas cruzam, será que, caso essa pessoa esteja vivendo o seu inferno astral, seu inferno existencial, suas dores intrínsecas, incompartilháveis, será que depois que o Neil passa e as histórias se fundem, será que a minha vida tem sido refrigério na vida de alguém? Será que eu, como pastor, posso ouvir um dia de alguém: Neil foi meu pastor e refrigerou a minha alma? Porque é o que Paulo está dizendo a respeito de Onesíforo. Uma das questões, pastor Clementino, que mais me intrigam na Bíblia Sagrada, trazendo para os dias de hoje, é: como que 12 homens, que foi traído por Judas há bem pouco tempo atrás, ferido, um grupo de gente que certamente se frustrou demais, cuja relação abalou, porque depois que Judas traiu, Jesus foi preso, todos eles também abandonaram Jesus. Gente com sequela na alma,
Mas depois da ressurreição do Cristo, eles se unem, colocam alguém no lugar de Judas, e 12 homens saem para pregar o Evangelho. Sem microfone, sem tecnologia, sem dinheiro, sem avião, sem meio de transporte, sem teologia, sem filosofia, sem formação alguma. Eram peixeiros, pescadores, homens rudes. 12 homens saem para pregar o Evangelho, alcançam os 4 continentes. Quando chegam em Tessalônica, ouve-se a respeito deles: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Meu Deus, ninguém para esses caras, ninguém para esses homens. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Homens rudes, onde a gente vai, a gente ouve dessa mensagem. Onde a gente vai, ouve do testemunho dessa gente. Esses homens estão alvoroçando o planeta. Como pode isso? 12 homens. Nós somos 42 milhões de evangélicos e não fazemos cosquinha no Brasil. Nós temos televisão, rádio, avião, tecnologia, site, Facebook, fanpage, Instagram, Twitter, o raio que o parta. E nós somos o maior país cristão do planeta. E o Brasil é o de número 79 em IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos entre os piores países do mundo. Me intriga. 12 homens alvoroçam o mundo. 42 milhões não faz cosquinha no país. Tem alguma coisa errada, não tem? Talvez não sejamos como Onesíforos. Nós não somos mais refrigério para a alma de ninguém. É possível que nós tenhamos nos profissionalizado. É possível que nós nos tenhamos tornado crentes de fim de semana. É possível que nós tenhamos nos templificados. É possível que nós não sejamos nem mais igreja. Porque na cabeça do Cristo, crente, igreja, seria refrigério para o lugar onde Deus o plantou. Igreja mudaria as ambiências, mexeria no lugar das ações das potestades do ar. A ambiência mudaria, porque chegou um povo santo, um povo cheio de autoridade, que tem promessa de que onde pisasse o vosso pé, ali seria nosso termo. E nós temos que nos levantar nessa nação para declarar que o Brasil não é só discurso, é do Senhor Jesus. Porque hoje é só discurso, né, irmão? Precisamos ser como Onesíforos. Então, se eu sou Neil, não Onesíforo, eu preciso mudar para ser Neil Onesíforo. É essa mudança que é o problema. Mesmo aqui a gente encontra muito conforto. Hoje a gente tem onde reclinar a cabeça. Hoje a gente não pode dizer não tenho prata nem ouro. Aqui, ó, Correio Brasiliense, setembro de 2014, dados da Receita Federal. A Igreja Cristã Brasileira arrecada 60 milhões de reais por dia. 21,5 bilhões de reais por ano. Pergunto, a igreja é pobre ou é rica? Muito rica. Não podemos dizer não tenho prata nem ouro. O que não seria problema algum se a gente ainda pudesse dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Se nós queremos ser a igreja do século 21, nós precisamos admitir que nós podemos melhorar. Precisamos nos tornar refrigérios para a nossa nação. Precisamos nos tornar, como igreja de Guarulhos, como refrigério para a igreja de Guarulhos, mas precisamos ser onesíforos. E por que não somos? Eu vou sugerir 3 razões.
A primeira delas, eu vou chamar de egoísmo. Por que eu não sou onesíforo? Talvez egoísmo. Agora, interessante é como você vai ver a definição de egoísmo. Fulano é egoísta, fulano é egoísta, fulano é egoísta, fulano é egoísta. Sim, o que você está dizendo quando você diz que uma pessoa é egoísta? Bom, o egoísta é um sujeito que ama. Ego é eu. O ismo é um sufixo que conota ideologia, fenomenologia, fenômeno. Quem é o egoísta? É o sujeito que se percebe como único ente existente, como único ente fenomenológico. Ou seja, qual é o fenômeno existencial do egoísta? Ele mesmo. Para quem que o egoísta existe? Para si mesmo. Por que ele trabalha? Para si mesmo. Quando ele faz para quem? Para si. Vive em função de quem? De si mesmo. Se diverte para quê? Para si mesmo. A quem ele ama? A si mesmo. O egoísta só reconhece como fenômeno existencial, ou seja, com valor intrínseco, aquilo que ele enxerga no espelho, nada mais. Ninguém pode falar que o egoísta não ama, ele ama. Só que ele só ama aquilo que é refletido no espelho. Ele não ama nada que não seja espelho, diria o filósofo. Então o egoísmo é amor adoecido. O egoísmo é uma dor canceroso. O egoísta pensa somente em si. Ele ignora. Ele trata com indiferença. Não reconhece como fenômeno igual. Nada do que se chama eu. O tu não existe. Se eu me torno egoísta, meu pensamento está sempre voltado para mim mesmo. Se eu me torno uma igreja egoísta, eu vou viver uma fé endocentrada ou centralizada. A minha fé vai ter como único ser beneficiado a mim mesmo. Você tem fé? Tenho. Quem é beneficiado pela tua fé? Eu. Tu ama a tua igreja? Amo. Mas por quê? Porque toda vez que eu vou lá, eu sou abençoado. Olha o eu aí, minha gente. Só o eu. Pastor, esse culto foi maravilhoso. Deus trouxe um apóstolo, não sei de onde, lá, não sei do que, e o camarada fez brotar dente de ouro, e caiu pó da mão não sei de quem, e o não sei quem andou, e o negócio é anjo de fogo, bola de fogo, espada de fogo, tudo de fogo, e foi fogo para todo lado, uma bênção, e a igreja está empolvorosa. Legal, você foi abençoado, muito. Aí a pergunta que Jesus faz é, e o que você vai fazer com essa bênção? Não, nada, pô. Esse tipo de postura não muda ambientes. Esse tipo de postura não muda ares, não muda cidades, não muda nações. Esse modus vivendi, na vida de um cristão, na vida de uma igreja, é um câncer. Uma igreja não existe para si mesma. Uma igreja existe para a cidade. Deus nos revela para que nós revelemos. Deus nos abençoa para que nós abençoemos. Deus nos dá para compartilhar. Eu não sou o fim da bênção, eu sou o canal dela. Agora, quando eu sou tomado por egoísmo, e muitas vezes nós não percebemos tal egoísmo, vivemos para nós mesmos uma fé endocentralizada, geograficizada, mas uma fé que, embora chamada de fé, não deveria, porque ela não provoca mudança em nada e nem ninguém, senão no sujeito que diz possuí-la. E qual é o dano maior do egoísmo no Evangelho? É porque ele deforma o Evangelho, e deforma em 3 perspectivas sérias. Primeira deformação provocada no evangelicalismo contaminado pelo egoísmo é na esfera missiológica. Muda o evangelho na sua perspectiva missiológica. Quer ver como é que muda? O evangelho, segundo Jesus, é ide, mas no evangelho do egoísta, ele se transforma em vinde. De ide a vinde. Muda alguma coisa? Muda.
Está aqui o João que precisa ser alcançado. Eu já fui alcançado. Eu já fui selado, batizado no Espírito Santo, já tenho vestes novas, já estou cheio do poder de Deus, já sei o meu dom. Deus me abençoou. Porque o Evangelho começa como? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então eu venho, encontro alívio e aprendo. Mas não termina aqui. Ele continua dizendo agora, ide por todo mundo, prega o Evangelho, batiza e ensina. Você vem, descansa, renovado, aprende, vai e ensina. Então não há nenhum vinde que não desemboque no ide, no Evangelho. Porque se veio e não foi, no Evangelho. Eu venho a Cristo. E Cristo, porque vim de fato, me diz, ide a teu semelhante. Se eu venho a Cristo, mas não vou a ninguém, não é a Cristo que eu vim. Eu posso ter vindo só uma religião. E nós não podemos, enquanto igreja, enquanto indivíduo, dizer vinde, porque só Jesus pode dizer isso. Eu não posso dizer vinde a mim. A igreja não pode dizer vinde a mim, porque nós não temos autoridade para isso. Nosso papel é obedecer ao id. Muda, vamos aqui, esse aqui é o João. Eu estou diante da palavra id, Neil. Bom, se eu estou diante da palavra id, quem é o alvo, Neil ou João? Me digam aí. O João. Mas se eu mudo o Evangelho e digo vinde, João, quem é o alvo agora? Neil. Muda alguma coisa? Tudo. Porque eu já vim a Jesus. E não é o João que tem que vir ao Neil. É o Neil que tem que ir ao João. Porque Paulo estava preso. Não podia ir a Timóteo. Paulo estava preso. Não podia ir a Onesíforo. Onesíforo que foi até Timóteo. E quando Onesíforo foi, ele mudou a vida de Timóteo. De Paulo, mesmo que Paulo não saísse do lugar onde estivesse. O problema do egoísmo é que ele muda o Evangelho na sua perspectiva missiológica. Aí no Brasil tem um dia para o sujeito ser salvo. Quer ser salvo, brasileiro? Miserável. Tem um dia para você ser salvo na semana. Qual é o dia de ser salvo na semana? Qual o dia? Domingo. E mais, tem 1 hora também nesse domingo para ser salvo. Qual é a hora de ser salvo? 19 horas. Porque 10 horas é doutrina, não é evangelístico. Então, miserável, você está perdido para o inferno? Quer ser salvo? Domingo à noite vem à minha igreja que você é salvo. A gente vai pregar o Evangelho para você. Isso não é Evangelho. O dia da salvação, diz a palavra, é hoje. Por que hoje? Porque João nunca vai estar sozinho. Porque vai ter um tal de Onesíforo perto dele dizendo, olha, a salvação chegou até a tua casa. Através de quem? Através de mim. Não acabamos de cantar? Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando o amor. Ora, o que eu acabei de cantar? Onde é que Deus mora? Não é no meu semelhante? Não é no homem? Então quando eu digo meu prazer é estar na casa de Deus, é estar com alguém. Não é vir ao templo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Logo, Ele só habita em templos feitos por sua própria mão. Deus habita em gente. Quando eu digo meu prazer é estar na casa de Deus, meu prazer é estar com meu semelhante. Como eu já fui tirado das trevas, fui plantado na maravilhosa luz de Deus, Deus me fez Onesíforo, eu vou ao meu semelhante para que ele viva a mesma experiência que eu. O egoísmo muda o Evangelho na sua perspectiva missiológica. Aí, se isso acontece alguns danos graves na igreja local. Primeiro, julgamos um evento bem sucedido em função do número de gente que colocamos no templo. Tu prepara um evento, se encher o templo, esse evento foi uma benção. Agora tu prepara um evento, tem metade do templo, pô, não foi bom esse evento.
Os irmãos não deram apoio. Ó, pastor, eu estou entregando o cargo porque os irmãos não estão chegando junto, não estão dando apoio. Ninguém vem. Aí você dirige o culto com a tristeza no coração, mesmo dizendo, estamos muito alegres, né, irmão? Porque a Bíblia diz que se tiver 2 ou 3, né, irmão? Mas tu está triste. Aí vai no carro conversando com a esposa. Pô, meu irmão, eu estou amargurado. Trabalhei feito um condenado. Ai, só foi 50 pessoas. Você acha que foi um fracasso? Porque sucesso ou fracasso para a igreja brasileira é número. Número é sucesso no capitalismo. No reino de Deus, não. Julgamos a igreja avivada, renovada, ungida, em função do que acontece no templo. Aí eu viajo o Brasil inteiro, parte do mundo. Tem igreja que a gente vai, irmão, que a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Dá até medo, dá vontade de entrar debaixo do banco. E é nego pulando para lá, nego jogando para lá, o cara bota a bandeira de Israel, corre para lá, o outro pega o chifre, canta aqui, o outro bota aqui pá, o outro corre para lá e para cá, o outro pula não sei da onde, e que não sei o que. Agora apareceu, não sei se você viu, cuspe ungido. O cara bebe água, aqui desculpa, ó. O cara vem aqui, abre a boca, e o pastor... Pô, irmão, isso é porcaria ungida, irmão. Aí o cara cai. Falei, meu Deus, o que mais que a gente vai ver nessa igreja louca? E o povo come tudo. Que igreja poderosa, que igreja ungida. Pois é. Mas essa igreja não serve a comunidade em nada. Não conhece a realidade do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão. Essa igreja não cuida dos idosos, não investe na criança. Essa igreja não pratica atos de justiça. Não é agente de transformação em área nenhuma do lugar onde Deus a plantou. Mas tem barulho, tem fogo, tem glória, é avivada. Agora tu vai na outra igreja, que o culto é tradicionalzão. Está cantando cantor cristão. Está cantando um inário, não sei do que. Todo mundo sentado, gelado. Você diz, essa igreja é fria. Como o pastor disse, batizado no ácido sulfúrico. Mas essa igreja presta consultoria para a prefeitura. Quando o assunto é creche. Quando o assunto é criança. Essa igreja foi convidada pela Secretaria de Administração para ter um dos seus pastores administradores na comissão de exame de conta. Porque ele não se corrompe e é respeitado como sacerdote. Essa igreja já foi tese de doutorado na PUC, Rio de Janeiro, por causa dos seus relevantes serviços prestados à sua comunidade. Essa igreja tem 99% de acreditação junto à sua comunidade. De cada 10 citações, 9 foram dadas à igreja. Mas a igreja não pula, a igreja não sente arrepio, a igreja não corre, a igreja não baba, a igreja não cai, a igreja não glorifica, a igreja, pois é, a igreja egoísta julga uma igreja avivada ou não, a partir do que acontece aqui. Não é a partir do que acontece aqui, irmão. Vejo colegas meus desesperados para fazer a sua igreja crescer. Como que esse crescimento tivesse a ver com o pastor. Mas como o número é o que conota sucesso, então o pobre coitado do pastor trabalha feito miserável para alcançar número. Número é uma numerolatria enorme na igreja brasileira. Pastor, qual é a receita para o crescimento da sua igreja? Qual é a mágica? Qual é o pulo do gato? Me perguntaram isso 1000 vezes. Qual é a mágica, pastor? É não ser mago. Qual é o pulo do gato? É ter um gato que não pula, que anda devagarinho. O segredo não é segredo nenhum, é só olhar para Atos dos Apóstolos. Qual é o método de crescimento dos Atos dos Apóstolos? É simples. O Senhor olha para a comunidade e quer saber se essa comunidade é uma igreja.
se a igreja caiu na graça do povo. Não é para a igreja que Deus olha quando quer dar um crescimento a ela. Deus olha para a comunidade. É como se Deus perguntasse à comunidade: comunidade, o que vocês acham da minha igreja aqui entre vocês? Deus, olha, a sua igreja é uma bênção. Sua igreja nos serve maravilhosamente. Olha, Deus, nós amamos a sua igreja aqui no nosso bairro. Ah, então eles caíram na graça de vocês? Caíram. Aí então, porque a comunidade aprovou a igreja, diz o texto, o Senhor vai acrescentando à igreja os que hão de ser salvos. Deus não olha para a igreja quando quer lhe dar crescimento, olha para a comunidade. E se cresce sem o amor da comunidade, o crescimento não foi dado por Deus. Pode ter sido técnicas midiáticas, barateamento do evangelho. Porque quando é Deus que dá o crescimento, meu irmão, é natural, a igreja é orgânica, não é institucional. Porque nos tornamos egoístas, talvez. Terceiro, gastamos muito mais tempo, quase todo, com atividades dentro do templo do que no serviço ao próximo. O resultado, produzimos burocratas eclesiológicos ao invés de discípulos misericordiosos e agentes de transformação. Falta os onesíforos. Gente com quem a gente se encontra e a nossa vida encontra refrigério. Gente na qual a gente se transforma e porque nos encontramos com outros, nossa vida os refrigera também. Precisamos vencer o egoísmo, porque senão a consequência é triste. A gente vê na nossa história um abandono histórico existencial por parte da igreja, seguida de uma eterna ausência de continuismo. Nada do que a gente começa termina. Nós abandonamos a história da nossa nação, a cultura da nossa nação. Ontem terminou um programa na Globo. Eu não vi nenhum capítulo. Minha filha perguntou: pai, só viu o final dessa novela que teve aí? Acho que teve um beijo gay de novo. Acho que de mulheres. Pai, isso não vai parar? Eu falei: não, minha filha, não vai não. Mas como é que o senhor sabe? Minha filha, é só você analisar. Lembra da última novela, uns 2 anos atrás? Teve o primeiro beijo gay? Foi uma repercussão nacional. Escândalo. Aí essa última novela que foi um fracasso, teve o beijo das 2 mulheres, as 2 velhinhas. Aí a novela fracassou. Agora teve outro beijo, ninguém falou nada. Nós vamos sendo absorvidos pela cultura. Você não sente mais a dor de alguém que foi assassinado na esquina. Ih, mataram alguém ali. Ih, rapaz, o negócio tá feio, né? A gente não quer nem saber nome. Se é pai, se é mãe, se é filho. Se era bandido ou trabalhador. Aí é mais um morto. E tem mais um. Ih, tem mais um corpo caído ali. Ih, deputado roubou não sei o quê. Deputado roubou, pastor? Pô, quem é, pastor? Contando piada. Virou cultura. A corrupção é endêmica, faz parte do nosso DNA. Nós fomos absorvidos pela cultura nacional. A corrupção entrou na igreja, o divórcio entrou na igreja, o adultério entrou na igreja, a política entrou na igreja. Ao invés de sermos o sal que influencia, a carne putrefata nos influencia. Você chega na Bahia, tem baiano aqui, deixa eu ver. Glória a Deus, terrinha abençoada, né, meu rei? Tu chega na Bahia, não é crítica, viu, baiano? É constatação. Tu desce no aeroporto, tu sente a ambiência da Bahia diferente. O cheiro da Bahia é diferente.
A gastronomia da Bahia é diferente. A música da Bahia é diferente. O esporte principal da Bahia é diferente. A Bahia é um estado 100% influenciado por uma religião. Qual a religião? Qual é? Candomblé. Não há como passar pela Bahia e não saber que o candomblé está ali. A cultura, a gastronomia, a linguagem, a música, o esporte. Capoeira, ó. A cultura inteira é influenciada por uma religião. A pergunta que eu faço é: aonde está a influência da cultura cristã evangélica no Brasil? Qual novela? Qual esporte? Qual peça de teatro? Qual cinema? Um afastamento histórico. E eu tremo quando eu ouço irmãos meus dizendo: a culpada é a Dilma, a culpada é o Lula, o culpado é o PT, o culpado é não sei que não. O culpado do Brasil está é a igreja. O problema deles é a ausência de nós. É a nossa ausência. A sociedade se deteriora porque não tem sal que preserve. Porque vivemos um evangelho endocentralizado. Vivemos uma fé endocentralizada. Somos tomados por egoísmo, talvez a gente nem sabe. Eu poderia dar um monte de dados para vocês. Por exemplo, cidade. Foi publicado no ano passado pela ONU, como faz todos os anos. Não, a cada 2 anos. As 30 cidades mais violentas do planeta. Das 30 cidades mais violentas do planeta, 11 estão no Brasil. Mais de 1/3. Problema algum. Deixa eu dar as que estão entre as 11. 5º lugar, Maceió. 7º lugar, Fortaleza. 9º lugar, João Pessoa. Depois de Natal, Goiânia e Vitória. São Paulo e Rio não entram nessa lista. Agora olha o que é triste. Goiânia é a cidade mais evangelizada da nação. Já chegou a ter 78% dos seus habitantes membros de uma igreja evangélica. Natal, uma das mais evangelizadas do Brasil. Maceió, uma das mais evangelizadas do Brasil. Uma que entra, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já teve 90% da sua população evangélica. As cidades mais evangelizadas estão entre as mais violentas. Dá para explicar? Para nos tornarmos igrejas do século 21, nós precisamos vencer o egoísmo, pelo amor de Deus. Porque senão a gente muda o evangelho na sua perspectiva missiológica, mas também numa segunda perspectiva, são 3, eu termino. A gente muda o evangelho na perspectiva conceitual. E quando eu falo de mudar o evangelho na perspectiva conceitual, eu falo de mudanças, irmãos, que se forem de fato outorgadas, já não se pode nem mais chamar o evangelho de evangelho. O evangelho deixa de ser evangelho para ser evangelho. Alguns conceitos são imutáveis, mas o egoísmo muda, quer ver? O evangelho mudou. O egoísmo mudou o evangelho, o conceito de oração no evangelho. Oração virou sinônimo de petição. Vamos orar? A gente está dizendo, vamos pedir.
A gente só fala com Deus para tirar alguma coisa dele. A gente só fala com Deus para pedir. A gente só fala com Deus quando precisa. A gente só fala com Deus para tirar algo dele. Você já está na cabeça, né? Ué, mas oração não é petição? Claro que não. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve falar com ele com orações e súplicas. Um e outro. A súplica está contida na oração, mas não é ela, propriamente dito. É muito fácil de explicar isso para vocês. Eu tenho 2 filhas. Vamos imaginar que uma só fale comigo na sexta-feira. Ô papai, pensa, pai, tu és o amado da minha alma. Papai, meu prazer é estar na tua casa. Papai, não dá mais para viver sem ti. Tu és o amado da minha alma, papai. Papai, isto é tudo para mim. Pai, tem 50 para me emprestar? Você aí comigo? Tem, meu filho, toma. Minha filha só volta a falar comigo na sexta-feira. Papai, que saudade, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero te desejar outra vez. Papai, tu és a fonte da minha vida, tu és o ser da minha adoração, tu és o único, tu és. Pai, tem 50 para meu avô? Ah, tem, filho, toma aqui. Volta na outra sexta-feira, papai, mesma ladainha, tem 50 aí? Tem. Faz um cafunézinho com você, 50 da facada. É minha filha. Mas eu tenho uma outra filha, vamos dizer que ela chega na segunda-feira, eu ainda estou dormindo, ela está indo para a faculdade. Ela vai lá na cama, me dá um beijo e diz assim: papai, te amo. Ô filha, estou acordado. Aí ela me dá um abraço. Benção, pai, estou indo para a faculdade. Pai, obrigado, tá? Porque o Senhor me dá condição de estudar. Te amo, pai. E ela sai: filha, tem dinheiro para passagem? Tem, pai, sobrou de sexta-feira, fica tranquilo, papai, vai dormir. Pai, já estou com saudade do Senhor. Obrigado, te amo. Ela vai embora. Meio-dia ela manda um torpedo. Que saudade, pai. O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa, pai? Não, filha, está tudo bem você ir. Pai, estou debaixo da tua bênção, está tudo certinho. À noite ela chega da faculdade ou do trabalho e ela corre lá para me ver. Pai, pula no pescoço. Que saudade. Aí beija pescoço, beija a testa. E agarra o pai. Pai, que dia abençoado. Muito obrigado pelo dia, papai. Eu te amo, pai. Me dá sua bênção para eu dormir. Dou, filha. Está precisando de alguma coisa? Pai, eu estou totalmente suprida. Muito obrigado. Ela vai dormir. Na terça-feira a mesma coisa. De manhã ela vai lá, me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá um chamego, me adora, me agradece. E eu falo: filha, tem dinheiro para passagem? Pai, a de sexta ainda deu, tá tranquilo. Eu tenho para hoje, estou feliz, fica tranquilo. Cuida de quem precisa mais aí, filho. De repente a minha irmã mais velha precisa mais do que eu, né, pai? Então fica tranquilo. E ela, mano, à noite mesmo, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira, gratidão, adoração, não pede nada. Pense, qual das 2 filhas o pai ama mais? Pense, é pai. Qual que ele ama mais? Ama igual. Mas qual das 2 dá mais prazer ao pai? A segunda. Agora a igreja é egoísta. Diz que hora, eu vou fazer minha devocional. Eu venho para o meu quarto, me ajoelho. Daqui a pouco eu abro a minha lista de petição. Meio quilo de fé, 1 quilo de paz, 2 quilos de alegria, uma curazinha, morte para o meu vizinho que bota a música do funk no meu muro, vitória com meus inimigos, em nome de Jesus, amém. Vai embora. Aí você sai crente que está abafando, né, cara? Porque você falou com Deus hoje, você pediu a Deus hoje. Você volta amanhã, está crente que está abafando, chegando na presença de Deus, está falando assim: ó, lá vem um pidão. Já sei tudo que ele vai me pedir. A gente só fala com Deus para tirar alguma coisa dele. Se somos uma noiva, parece uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Um exercício para casa para você. Antes de dormir, faça uma oração de 3 minutos, sem pedir nada a Deus. Ué, mas eu falo o quê, pastor? Pelo amor de Deus, pastor. Por que nós não temos experiências na oração? Porque nós transformamos oração em petição. Por que o crente fala de oração, mas não ora?
Porque ele orou, não teve experiência. Porque não tem experiência, para de orar. E por que a gente não tem experiência? Porque a gente só fala com Deus para pedir. Quando a gente começar a falar com Deus para glorificar, para agradecer, para exaltar, para reconhecê-lo como Senhor, então nós vamos começar a ter experiência na oração todo dia. E quem tem experiência na oração nunca mais para de orar. Mas o egoísta só fala com Deus pensando em si. Mudamos o conceito do que seja bênção. A gente acredita que é abençoado quando a bênção chega. Eu falo isso por onde eu passo. Deus me abençoou. Como? Aí eu pedi a ele uma coisa, ele me deu. Ué, mas você não se torna abençoado quando a bênção chega até você? Quem te falou que você se torna abençoado quando a bênção chega? Aonde está escrito isso? Deus, teu servo está no deserto, estou precisando de água, Deus. Abençoa teu servo. A água chegou. Deus me abençoou. Por que, Neil? Eu estava com sede, ele me deu água. Não, se você estava com sede e bebeu água, você não é abençoado, você é um descedentado. Você não é abençoado ainda. Por que não é abençoado? Ué, se você é de Deus, não é egoísta, você vive inserido. Desculpa aqui, eu sei que você está filmando, eu sou difícil mesmo, irmão. Eu vivo em comunhão, eu vivo em comunidade. Eu vivo no trabalho para a glória de Deus, eu vivo na faculdade para a glória de Deus. Eu conheço a minha rua, a necessidade do meu bairro. Eu sou um cidadão inserido. Como Deus matou a minha sede, eu sei que tem gente pertinho de mim com sede também. Sobrou água. Como eu não sou o fim da bênção, sou o canal, o que eu faço? Descobri um varão aqui com sede perto de mim. Então eu faço isso aqui, ó. Agora eu me tornei abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega a mim. Eu me torno abençoado quando a bênção que chegou a mim, através de mim, chegue a alguém. Porque se a bênção chegou a mim e não chega a mais ninguém, eu não sou abençoado, eu sou um parasita. Se eu vim e não fui, eu não vivo evangelho. Eu vivo religião. Então quando uma pessoa diz assim para mim, eu sou muito abençoado, quase todos os crentes são tendentes a ver o que ele tem. Eu nunca abro mão de ver o que ele faz. Porque se eu descubro que um sujeito é padeiro, o que você espera que um padeiro produza? Pão. A mulher é boleira, o que você espera que uma boleira produza? É doceira, o que uma doceira produz? É abençoado, o que o abençoado produz? Bênção. Mas não, bênção para a igreja egoísta não é mais uma coisa que eu sou, é uma coisa que eu tenho. Eu me torno abençoado quando ela chega a mim. Ora, se eu sou o fim da bênção, eu sou alguém que foi suprido e reprovado por Deus. Porque se Deus me dá para compartilhar. E quem não compartilha fica sem. Mudamos o conceito do evangelho. Eu termino. Se eu mudo o conceito missiológico, conceitual, evidentemente eu mudo a perspectiva existencial da igreja. Por que existencial? Porque se eu não vou mais, se eu não compartilho mais, não produzo bênção, pode-se chamar isso de igreja? Bom, há milhões de pessoas que acreditam que sim. O evangelho não. A gente muda a questão existencial. Porque a pergunta para analisar a questão existencial é: para que igreja existe? Tu pega os levitas, e eles nem mais existem, mas são chamados assim. Eles dizem assim: a igreja existe para adorar. Só que adorar para eles é cantar música. Por isso o mercado gospel musical é extremamente bem sucedido. Aí tu vai convidar o cantor da mídia, o cara cobra 60 mil para cantar na igreja. E a igreja paga, irmão. Aí o cara chega aqui no púlpito: olha, eu quero
agradecer muito aos irmãos pela oportunidade de estar aqui. Que honra! Olha, muito bom poder adorar com os irmãos nessa noite. Que alegria, viu, irmão, estar aqui com vocês nessa... Claro, 60 mil no bolso. Se tiver triste, manda matar o miserável, porque não pode. Bom, eu estava numa cidade no interior do Espírito Santo. Aí depois eu vi o banner, eu e um cantor famosão. Eu não cobro para pregar, mas o cantor eu sei que cobra. Aí o cantor pega a palavra, com a palavra o cantor falando de tal. Ó, o microfone está aqui, você que é o adorador. Ó, o cara não cumprimentou a igreja. Ele chegou aqui, aquela multidão. Pegou o instrumento dele e começou a cantar. O pastor tinha dito, ó, você tem 1 hora. Olha, ele cantou 1 hora. Não deu uma palavra. Acabou 1 hora, ele botou o instrumento dele, sentou na cadeira do púlpito, pegou o celular e ficou assim. Ó. Onde é que ele estava? No Face. Estou do ladinho aqui, ó. Preguei. O irmão vai cantar mais 5 músicas. Ele canta 5 músicas, não diz boa noite, cachorro. Canta as 5 músicas. Acabou o culto, vazou, fui jantar com o pastor. O pastor angustiado dizendo, pastor, eu estou muito triste. Por quê, pastor? Rapaz, ele não cumprimentou a igreja. Não ministrou uma palavra. Aí dentro de todos nós habita um fofoqueiro gospel. Não, de repente São Paulo não, o crente de São Paulo é outro nível, mas lá no Rio de Janeiro, nós crentes temos falei, desculpa perguntar, pastor, pagou quanto para ele vir aqui? 22 mil reais. Falei, meu Deus, se eu levar o dízimo disso, eu já estou feliz. Eu levei não, lógico. O cara cantou com má vontade, cantou com raiva. A igreja existe para adorar. Isso é adoração. Adoração é música. A igreja existe para pregar o evangelho, que diriam os pregadores como eu. Mas pregar é o quê? É fazer sermão? É convidar para vir para a conferência evangelística? É isso que é pregar o evangelho? Para que a igreja existe? Eu acho que existe para pregar o evangelho. Só que o evangelho que a Bíblia fala não é o evangelho que eu prego no sermão. É a mensagem que eu prego no sermão. É a mensagem na qual me transformo. Eu preciso ser a mensagem que eu prego. A adoração que Deus quer não é a adoração da música também, mas a adoração sou eu. Eles precisam olhar a minha vida e glorificar ao Senhor. Eu sou sal. Sal, quando consumido, gera sede. Eles têm que olhar para mim e sentir sede de ser como eu sou. Eles precisam querer saber aonde que eu bebo, qual a fonte na qual me alimento. A minha vida tem que ser uma inspiração, porque a Bíblia diz que eu sou uma carta. Carta não fala, é lida. A Bíblia diz que eu sou perfume. Perfume não fala, exala. Para que a igreja existe? A igreja existe para se reunir, mas foi exatamente por causa de reunião que Deus usou Isaías para reprovar a igreja. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, carneiros, gordura, animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, cordeiros, bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesses pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Para de se reunir. Para com essa liturgia vazia. Para com esse blá blá blá. Se for para reunir para cantar, eu não quero mais. Para trazer oferta, para. Não suporto mais o vosso ajuntamento solene. E ele termina dizendo assim, ó: aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva.
Entrem para adorar, mas saiam para servir. Porque o sucesso do evangelho não se mensura pela quantidade de gente que entra para adorar, mas pela quantidade de gente que sai para servir. Eu tenho um amigo missionário no norte da África que esteve no Afeganistão por 8 anos, fala o árabe fluentemente. Agora no norte da África, onde o Isla mata nossos irmãos, como também no Oriente, ele estava numa cidade onde a família de um soldado do Isla mora. E 2 filhos desse soldado do Isla estudam futebol na escolinha de futebol dele. Esse soldado tirou 2 dias de licença, foi ver os pais, a esposa e os filhos. Foi lá na escolinha para dar um abraço nos filhos. Esse meu amigo meu, que é missionário, aproveitou para trocar uma ideia com ele, que é pai de aluno dele. Enquanto os molequinhos jogavam bola, ele está sentado na beira do campo, conversando. O que você faz? Eu sou soldado do Isla. Ele conversou e fez uma pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês estão matando os cristãos? Por que vocês estão degolando os cristãos? O que eles fizeram para vocês? Você sabe o que ele respondeu? A resposta dele foi: nada. Os cristãos não fazem nada. O problema é esse mesmo. Eles dizem ter fé, mas nós não vemos essa fé encarnada em lugar nenhum. Nós não vemos o amor do Deus deles manifesta em lugar nenhum. Eles não fazem nada. Quando o Caleb me falou isso, eu me prostrei no chão. E eu falei: Deus, se o Brasil se levantar e perguntar, me mostrem o amor do Deus de vocês, você vai falar assim: Jesus de Nazaré. Mas se eles fizerem uma outra pergunta, me mostre o amor de vocês por nós, o que a gente vai mostrar? Cadê os nossos atos de bondade? Nossos frutos da nossa bondade? Cadê os nossos projetos que refletem o quanto nós os amamos? Cadê a nossa relevância na cultura nacional? Cadê a nossa relevância para o Brasil? Porque toda vez que a gente aparece na mídia, em politicagem, em guerra por canal de televisão, sempre envolvido no escândalo, sempre. A igreja primitiva caía na graça do povo, nós caímos na desgraça do povo. Algumas semanas atrás eu estava com a minha moto, parei para botar gasolina num posto. Minha filha tinha tirado minha carteira para pegar dinheiro de passagem. Falei: pega na minha carteira, filha. Ela pegou, mas não botou a carteira na mochila com a qual eu ando. E eu fui para a rua sem a carteira, documento nem nada. Paro no posto, mando encher o tanque. Quando eu vou pagar, falei: pô, meu brother, estou sem minha carteira aqui. Pô, mas fica tranquilo, eu moro aqui na esquina, eu vou lá rapidinho, pego a carteira e volto. O frentista falou assim: desculpa a palavra, tu tá me achando com cara de otário, irmão? Eu falei: não, brother, de jeito nenhum. Eu moro aqui na esquina, minha filha tirou o dinheiro da passagem, não botou a carteira, não. Eu vou lá e volto rapidinho. Pô, tu tá pensando que eu sou o quê, brother? Eu caí na asneira de falar: meu amigo, pode ficar tranquilo, eu sou pastor. Ai, meu Deus. Agora é que tu não sai daqui nem morto. Eu sei o quanto vocês gostam de dinheiro. Abre o tanque que eu vou tirar a gasolina. A gasolina não sai do tanque da minha moto. Que vergonha. Eu
peguei meu relógio e falei, cara, esse meu relógio vale mais do que o que você botou de gasolina. Posso deixar o meu relógio, a chave da minha casa, não vai querer. Eu vou ali, pego e volto. Se eu não voltar, tu fica com o meu relógio. Aí tá feito, pode ir. Fui, peguei o dinheiro, paguei. Ele devolveu o relógio. Pô, já estava esperando que você não voltasse mais. Eu ia ganhar um relógio. Mas eu voltaria mesmo que não tivesse deixado o relógio, brother. Está aqui o seu dinheiro. Quero lhe pedir perdão por fazer parte de uma classe que te fez ter uma visão tão equivocada sobre os pastores. Porque se você pensa isso, deve ter razão para pensar. Me perdoe por termos nos tornado nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem todo mundo é igual. Existem homens de Deus nessa nação, homens que têm palavra, homens santos que não se venderam a Baal, muito menos a Mamon. E ele falou assim, me mostra um, pastor. A igreja primitiva caía na graça do povo. Nós caímos no descrédito e na desgraça. A igreja do século 21 precisa vencer o egoísmo e entender que ser para Deus, servir a Deus é muito mais do que vir a quatro paredes. Também. Mas entendermos que agora, daqui a pouquinho, termina a reunião, mas o culto não pode acabar, porque o culto é a minha vida. Amanhã de manhã o culto termina, começa de novo, continua, durante o dia, no final da noite, culto não acaba, porque todo cristão é um culto prestado a Deus. Só assim nós mudamos a cultura nacional, só assim nós mudamos a imagem da igreja junto à cidade, ao país onde Deus a plantou. Meu irmão, eu sonho em viver esse dia, em que quando um cristão abrir a boca, quem não é cristão venha dizer assim, escuta esse cara, porque é um cristão, e de cristão a gente não duvida. Mas me parece que falar isso hoje parece utopia. Então, meu irmão, ou nós nos tornamos onesíforos, ou nós vamos continuar a crescer, sem influenciar. E uma igreja não morre quando para de se reunir, ela morre quando para de influenciar. A minha oração é que a Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, é que a Igreja Batista Betânia no Rio de Janeiro, é que a Igreja de Jesus Cristo no Brasil possa ser uma igreja de gente composta por onesíforos, que por onde passa refrigera a alma dessa geração angustiada que vive um inferno existencial sem precedentes na história do Brasil e que não tem esperança porque não tem referência nem para onde olhar. Que nós nos tornemos nessa igreja, que São Paulo, que Guarulhos veja, a Assembleia de Deus de Guarulhos, uma igreja cheia de onesíforos para a glória de Deus. Essa é a igreja do século 21. Deus abençoe você.